Olá, Sara. Oi, Elianai. Bom dia, bom dia. Senhor Salerno, bom dia. Bom dia. Senhor, rapaz, Igor, você filiou o PSOL, cara? Minoxidil puro, hein? Por quê? Ó, tu já é mesmo? Minoxidil. Maria Clara, Alice, Zé Colmeia, que deve ser o Germano. Eu não ouvi nada que você falou. Eu tava tipo, gente, será que tá no mudo? Mas é porque eu tava sem fone. Peraí, puxa isso aqui. São as manhãs de segunda-feira. Eu ainda tô dormindo, tá, gente? E muito. Nossa. Acho que você tá barbudo, pessoal. Tô aqui, ó. Bonito, mano. Gostei. Pessoal, a galera que pediu o boleto aí para fazer os investimentos o mais rápido possível. Deu quase deu mais ou menos R$1.000, gente, dessa segunda leva aí para a gente depositar. Eu acho interessante. Os últimos acontecimentos na política que vocês devem estar acompanhando aí, né? Supremo, Queiroz, tudo mais, a bolsa deu uma queda. E por ela cair, é hora de investir de novo. Hoje, por exemplo, a gente está com 85% nesse momento, né, de ganhos. O mercado está abrindo daqui a pouco. Acredito que vai abrir em alta. E deve voltar rapidamente, aí, pelo menos uns 10%. Eu acredito que a gente chega essa semana aí de lucro. Pelo menos mais 10%. Ou seja, mais uns R$200 na conta da gente. Vai fluir. Aula de hoje. Essa matéria é super extensa, eu tô louco para acabar com isso. Vocês não têm noção como eu quero acabar com essa apostila. Eu pego a apostila de vocês, vejo esse monte de páginas, dá uma tristeza, cara. Dá uma tristeza. Mas a gente não pode pular essa matéria, porque ela fala de razão, proporção, dentro de figura geométrica. Isso é lei. Então a gente precisa decorar isso muito, muito bem, tá? Eu vou corrigir as atividades passadas. A primeira delas está na página 99, ainda da apostila 1. Saúde. Amém. Atividade do Mackenzie. MNP. Ele dá um ângulo externo de 115. Algumas considerações sobre essa figura aí. Deixa eu ler o texto, né? O triângulo anterior é isósceles de base MN, ou seja, MN é isósceles, quer dizer que M é igual a N, por ele ser isósceles, tá? Então, na hora de fazer o cálculo, a gente pode fazer essa substituição aí, como o nosso amigo Igor percebeu durante as atividades. MN são ângulos internos do triângulo, como representado nessa figura, então podemos afirmar que suas medidas valem, respectivamente. Agora a gente vai descobrir o valor dessas coisas lindas, maravilhosas aí. O que eu posso dizer aqui, né? O que dá para fazer? Que o valor de N... Gente, quando não é a motosserra, é menino chorando, tá? Pelo amor de Deus. Que o valor de N é suplementar, ou seja, a 115. 115. Tami, se ele não parar, traz ele aqui um pouquinho. Desculpa, tá, gente? É porque começa amanhã, ele quer me ver, aí fica essa loucura aí. 180 graus.
180 menos 115, quanto que dá em 65? Obrigado. Se dá 65, eu já vou até apagar aqui, ó, que eu não vou precisar mais disso. 65 aqui, 65 aqui. Acredito que deve ser isso, né? Lá em cima, 120, 130, o P vale 50. Então, as medidas dos ângulos PMN, ou seja, 50, 65, 65. Letra A. Tranquilo, somente. Muda de página, página 100, atividade 4 e 6. Com certeza eu não vou conseguir desenhar isso, mas de qualquer maneira eu vou tentar. É um desenho mais ou menos assim, tem ângulos retos sendo mostrados nele. Quais são? Esse externo aqui e esse ângulo aqui são retos. Eu tenho o valor de x aqui embaixo e eu tenho o valor de y aqui do lado. E ele dá algumas respostas lá para valores de x e y, uma relação entre x e y. É também uma atividade bem tranquila, nada demais, tá? É só você perceber que isso é um quadrilátero, possui 4 ângulos e que x mais y corresponde a 180. Porque um quadrilátero, a soma dos ângulos internos, 360. Passa o x para o outro lado, y é igual a 180 menos x. Terminou. Resposta correta, letra B. Era simples mesmo. Questão número 6. Antes de começar essa questão, eu quero que você observe o seguinte. Quando você está vendo as abelhinhas trabalhando, elas fazem hexágonos. Os hexágonos, eles se encaixam perfeitamente, infinitamente. Até por isso que esse tipo de pedra é utilizada. A minha rua, por exemplo, do portal até aqui na minha garagem é com pedra comum. Da minha garagem até 10 metros à frente é de hexágonos e depois asfaltado. Mas esse hexágono é usado na pavimentação justamente porque eles se encaixam e você consegue fazer uma malha aí gigantesca, tá? É usado. Qual que é a característica dessas figuras que formam mosaicos? A soma dos ângulos tem que dar 360. Então, quando você junta aí os hexágonos, como ele tem um ângulo interno de 120, 3 hexágonos formam 360. Então, eles se encaixam perfeitamente. Na figura da número 6, isso tem que acontecer. Quando essas figuras se unirem, elas têm que formar 360 graus. Isso acontece o tempo todo, tá? Então, é uma característica, isso vai aparecer em questões de concurso depois. Então, vocês fiquem atentos aí. Para as figuras se encaixarem, para o mosaico acontecer, elas têm que formar 360. Isso já caiu, inclusive, no BMEP algumas vezes. O pentágono, o ângulo interno dele, se eu não me engano, 108 graus, sem calcular. Vamos fazer o cálculo. Como é que eu sei qual o valor desse ângulo do pentágono? A soma dos ângulos internos do pentágono, né, tem 5 lados, eu já posso trocar aqui para 5 lados, é igual a 5 menos 2 vezes 180. 3 vezes 180, 540. Ou seja, a soma dos ângulos do pentágono. Cada um, 540 dividido para 5. 108 graus. Quer dizer, então, que cada pentágono tem 108 graus. Se você observar o ângulo, que letra que é essa grega aí? Teta? Se você observar esse ângulo aí, ele está composto por 3 pentágonos mais esse ângulo. 3 pentágonos, 108 vezes 3. 324. Para 360, faltam 36 graus. Esse é o valor do ângulo lindo, maravilhoso que está aí. Resposta correta, letra D. Então, eu precisei usar a fórmula aí de soma de ângulos internos para chegar nesse resultado. Para finalizar a questão número 12, essa questão foi escolhida não por acaso, tá? Ano passado, eu me lembro que a galera do terceiro ano aí teve uma dificuldade gigantesca para fazer essa questão. E eu imaginei que vocês não teriam, como não tiveram. Vários alunos me falaram dela e todos que me falaram já estavam realmente resolvendo a questão. Então, é uma questão tranquila. A única coisa que tem que tomar cuidado, que eu errei a primeira vez que eu fiz, foi que fala de um octógono e de um heptágono. Que eu, na minha inocência, coloquei o octógono em volta, o maior, e não é. O octógono é a figura de dentro e o heptágono é a figura de fora. Eu nem contei, eu simplesmente já saí fazendo cálculo. E por isso eu errei a primeira vez, tá? Por falta de atenção, falta de contar os lados. Então, eu vou só calcular a soma dos ângulos do heptágono, 5 vezes 180, 900 graus.
heptágono. Do octógono, 6 vezes 180, 1080. Então, eu tenho aqui a soma do heptágono e do octógono. Se eu pegar a figura maior e somar todos esses ângulos, 120 mais 135, mais 125, mais 109, deixa eu pegar minha calculadora. Pessoal, olha só, que coisa linda, maravilhosa. Antes de eu continuar, deixa eu falar com vocês. Eu tenho essa calculadora que está com o Minion coladinho, bonitinho aqui, que comprei o ano passado. Aí, por acaso, eu fui procurar na minha mochila e achei essa. E eu acho que é de alguém da sala de vocês. Não é minha. Se for de alguém, tá? Por favor, tá aqui comigo já, passando a quarentena na minha casa. Então, elas são muito parecidas. Provavelmente eu guardei achando que era a minha e já é. Se a luz acabar, gente... Você é da Emily, né? Da Érica? Emily. Emily? Continuar. Alguém já somou aí esses 4 ângulos? Sabe o valor de cara aí? 489. 89. Esse é o valor da soma dos 4 ângulos superiores que estão dentro do heptágono. Então, esse valor, 489, né? 900 menos 489, 411 graus. Quero que você observe lá embaixo, nós temos 3 ângulos que medem 411 graus. Eu não vou conseguir fazer o desenho completo, mas eu vou fazer aproximadamente aqui, para você entender. Esse ângulo aqui, os 3 que estão sem valor, lá embaixo, tá? Lá embaixo da figura, tem 3 ângulos que não têm valor nenhum. Esses 3 ângulos juntos medem 411 graus. A partir daí, começam os ângulos do octógono. Tem um ângulozinho aqui verdinho, eu acredito que mede alguma coisa, tem o 140 aqui do lado, ó. Aí você soma esse 140, mais alfa, mais beta, mais teta, mais 90, e tem que dar os 1080. Então, a gente precisa fazer esse cálculo maravilhoso aí. 411, mais 140, mais 90, menos 1080. 439 graus. A soma desses 3 aqui, ó, 439 graus. A resposta certa é a letra A. Era um pouquinho enjoado de fazer, que tinha muita continha, né? E essas continhas são bem chatinhas de fazer. Mas é fácil, só tem cálculo mesmo. Terminamos aqui. Fluiu? Tranquilo até agora? Pessoal, assim, com muito pesar de verdade, a gente vai ter que pular uma paginazinha aí, tá? Vamos para a página 104. Falar um pouquinho sobre os ângulos inscritos para a gente poder terminar essa parte da matéria. A gente tem que fazer aí algumas atividades. A gente ainda tem 18 minutos de aula. Podemos fazer juntos. Beleza? Que aí as atividades ficam feitas na aula hoje. Se der tempo, a gente faz tudo hoje. As atividades que nós vamos fazer da página 104 são a 32, 33, 36, 37. Ok? Pula a 34 e a 35, 38. 32, 33... Fala de novo. 32, 33, 36, 37. 32, 33... 32, 33? 36, 37. Obrigado. Deixa eu dar uma dica nessa atividade 32 aí. Ele nunca fica no lugar que eu quero, né? Mas te falar, vai ficar assim mesmo. (45 graus aqui, 35 graus aqui e x que eu preciso saber aqui no meio. Como que eu faço essa atividade, pessoal? Primeira característica, ângulo que está inscrito na circunferência é metade do arco. Então, ó,
se eu tenho aqui uma circunferência e eu tenho um ângulo, esse ângulo vale 30, quer dizer que o arco vale 60. Perfeito? Só lembrar aí que é a metade. Aqui nós temos dois ângulos escritos. E você tem que observar esse ângulo separados, tá? Se você observar os dois de uma vez, embola muito a mente. Vamos ver o ângulo de 45. Ele vem daqui, ó, até aqui, ó. Essa é a abertura do ângulo de 45 graus. Consiga visualizar esse ângulo aí. Quer dizer que essa abertura aqui, esse arco, mede o dobro de 45, 90 graus. Se ele mede 90, tá? Agora esquece, por favor, o ângulo de 45. Vamos observar outro ângulo agora, esse aqui, ó. Que vem até aqui e que vem até aqui. Observe que esse ângulo, a abertura dele é exatamente, a abertura do arco é exatamente 90. Então, ele também mede 45. Eles têm a mesma medida. Tá? Então, é essa observação que a gente precisa fazer aí dentro dessa circunferência. Aí fica muito tranquilo de fazer atividade, né? Você pode fazer de duas maneiras diferentes. A primeira delas é fazendo a soma dos dois para chegar a 180. 80 graus, esse ângulo vale 100, x vale 80. Terminou. Então é fácil de fazer e tem que seguir esse tipo de raciocínio. Eu vou esperar um minutinho para vocês fazerem a 33. Enquanto isso, vocês curtam o som da motosserra. Eliana, Oi? 32, 33, 35. Não, 36, 37. 35 não. Ah, tá. E a 34? Também não. Tá bom, obrigada. Deixa eu pegar minha régua. Eu desenvolvi um sistema de régua para o tablet sensacional. Doiu aí? Já terminaram? Não? Ainda não? Sim. Abertura aqui, né, de 35, então de cara você já vê o 70 aqui, ó, de boa, na Lagoas. Quero que você observe também que a atividade, ela deixa subentendido, vou achar ela aqui de novo, ela deixa subentendido o pontinho O. Então o pontinho que está aqui, que é o centro da circunferência. O que isso quer dizer? Se esse é o ponto O, que é o centro,
e essa linha aqui está passando pelo centro, né? Que é a linha que vai do A até o B. Essa linha aí. Por que que a gente... o que que é pior do que ser atingido por um raio? Ser atingido por um raio 2 vezes. Ser atingido por um diâmetro. Então, Faz sentido. entendeu? Então, a gente tem aí 180 graus, né? Que é o diâmetro. 70 mais 180, 250 graus. Ou seja, esses 250 graus vai aqui do pontinho C, ó, desse pontinho C, até o pontinho A ali, ó, essa abertura inteira. E observe que essa abertura faz justamente alusão a esse ângulo aqui que a gente precisa descobrir. Então, é a metade de 250, 125 graus. Para isso, visualizar o ângulo. Aí a gente chega no resultado. É fácil também de fazer. Entendi o que eu errei. Dando mole aí, gente. Não tá dando mole. Daí, mole real. Partiu? Marcação do centro, não tem marcação do centro, porque achou que perdi um espaço lá do outro lado. E eu tentarei. Mais ou menos, que tem um ângulo reto. Eu preciso entender isso. Os dados aqui para eu conseguir ler, né? PV, PD, são secantes da circunferência. As cordas AD e BC são perpendiculares. É isso aí. Pessoal, BC e DA, essas duas cordas que ele fala aqui, ó. Essa e essa, né, são duas cordas. Elas são perpendiculares, tá? Ângulo de 90 graus aqui. O meu desenho não tá com ângulo de 90, mas você tem que entender que isso aí é uma cruz. Fala pra mim que vocês estão ouvindo essa motosserra, gente. Pelo amor de Deus. Pior que não, velho. Eu não. Dá pra ouvir. Desculpa aí, mas eu vou aqui. Voltei. Que isso, gente? Uma cabra? Vocês estão criando em casa? Eu acabei de ver que o som tá ligado, eu Davi.
Pelo amor de Deus. Pessoal, de cara, para a gente começar a entender essa questão, eu preciso perceber o seguinte, ó, se esse ângulo vale x, esse aqui vale x e esse aqui vale x, tá? Esses dois lindos ângulozinhos aí vão valer x também. Essas duas coisas se tornam iguais. Por que que eles se tornam iguais? Aqui a gente tem um triângulo, a gente teria um triângulo aqui, né? Do ponto BDP, formando um triângulo isósceles. As duas retas são secantes. Então a gente teria um triângulo, as duas quadras seriam do mesmo tamanho. Então eu tenho esse ângulo X aí. Agora, vamos observar o triângulo DAP. Esse triângulo aqui é isósceles. Os dois ângulos de baixo dele, ó, medem X. Ok? Medem X. Então a gente tem o ângulo superior aí, ou o ângulo externo aqui também, eu poderia chamá-lo de 2x. Ó. Por que 2x? Porque eu tenho a soma dos ângulos internos, que é igual ao externo, 2x. Então eu já consigo saber a medida desses ângulos aqui. Ó. 3x mais 90 aqui. Ó. 3x é igual a 90. Né? Tem um ângulo de 90 graus aqui, tem 2x de um lado e x do outro. Formando esse lindo triângulozinho aí. Então, 3x igual a 90 graus. X igual a 30 graus. Acabou. Por que BAD é 2x? Aqui em cima, É. a propriedade do ângulo externo, você tem ângulo, por exemplo, aqui, ó, ângulo de 40, ângulo de 50, né? Então você tem o valor do externo aí. É óbvio que o meu tá errado, tá? Mas observe que aqui, ó, teria que ser 90 graus. Então o externo também valeria 90 graus. A soma de dois ângulos internos é igual ao externo não adjacente. Tá? É uma propriedade dos triângulos. Eu acredito que você já conhecia essa propriedade. Deixa eu escrevê-la de outra maneira aqui. Ângulo externo, internos. Alfa, beta, aqui fora é alfa mais beta. Eu usei essa propriedade aí. Aí eu somei esse mais esse igual a esse de dentro aqui, ó, que é o externo. Isso aqui. Esse era mais difícil de visualizar, né? Tem que lembrar das propriedades em. Como a gente ainda não estudou isso assim, né? Muito, a gente está pegando isso agora, então realmente ele é mais complexo um pouquinho que os outros. Qual que é o próximo? 37? 37. 3 minutinhos. Dá para fazer, não dá? E aí a gente finaliza a atividade, depois vocês me mandam lá no link e fica todo mundo feliz. Tem um desenho mais ou menos assim. Na figura, os segmentos AP e DP, P, A, D, são tangentes à circunferência. O arco ABC tem um pontinho B aqui. Então, o arco ABC, que é esse arco que passa até aqui, mede 110 graus. E o ângulo CAD mede 45 graus. Então, o ângulo em A mede 45 graus. A medida em graus do ângulo P é isso que a gente precisa descobrir. Após fazer o outro, eu acredito que esse vai ficar um pouco mais fácil. Deixa eu ver se ele dá mais alguma característica.
Quanto vale esse ângulo rosa aqui, pessoal, esse arco? 90. Então, quer dizer, então, que daqui até aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor. Você tem um valor também. 160. Por quê? Porque 110 com 90 dá 200, para 360, 160. Então tá fluindo. Como ele pediu o ângulo X, lembra da regrinha? De certa maneira, né, o ângulo maior, qual que seria o ângulo maior? O ângulo maior é o 100 mais 90 aí, ó. Esses dois juntos aqui, ó. Esse aqui seria o maior, 200. Menos o menor, que é o que o Igor acabou de falar, que é o 160. Dividir o resultado por 2. 20 graus, que é o valor de ângulo do ângulo X. Depois que visualiza esse, gente, fica extremamente simples, tá? Por isso que eu falei com vocês que eu não posso pular a matéria, porque a gente precisa fazer algumas atividades dessas. Tá? A gente precisa fazer alguma coisa. Leonardo, Oi? por que que não dá certo fazer tipo o teorema das cordas? AC menos AD sobre 2. Pra ver esse ângulo. AC Tipo, menos dá outro resultado, mas... AC menos AD? Por que AC menos AD? O teorema das cordas trabalha com proporções. Eu não consigo visualizar isso aqui, não? Se... Não, porque eu achei que quando o ângulo estivesse por fora, a gente podia fazer isso. Não, nem sempre, nem sempre. O teorema das cordas vai trabalhar com o tamanho do segmento em si e não com o tamanho do ângulo, tá? Então, por exemplo, ó, de A até P, se você estivesse trabalhando com essa dimensão aqui, essa distância, aí sim a gente usaria cordas, o outro teorema, tá? Mas a gente está trabalhando com ângulo, aí outros 500, outro cálculo. Show, obrigado. Pessoal, somente, terminamos essa aula linda aí, falando de ângulos, tá? Um pouquinho de aberturas e afins. Bem tranquilo, né? Bem fácil. Elianai doente. Meu Deus do céu, quem que é essa pessoa? Você tá passando mal? Parece gostosa na garota da cerveja. O que fecha quando os pilantra vê nós passando bonde. Parece gostosa na garota da cerveja. O bom de ser anfitrião é que a gente pelo menos controla essas paradas aí. Né? Verdade. Eu amei o Salermo. O que eu fiz? O coisa mudou o nome pra Salermo. Maria Clara. Ô, Samuel, te você tá dormindo explorar. ainda, cara? Debaixo das cobertas? Oi? Você tá dormindo ainda, cara? Eu tô não, pô. Tô cochilando. Aqui, beijo para vocês. Vamos continuar. Tem mais aulas daqui a pouco. Pelo menos matemática, vocês já terminaram a atividade. Manda foto para mim lá no link. Eu vou mandar no grupo lá, tá joia? Ó, Nossa, beijo no Elianai, coração. vacila, hein? Até a Vacila, próxima. hein? Só porque eu coloquei uma musiquinha, me tirou da reunião. Vacila. Grande música do Paçoca. Vacila. Uma idosa cantando funk. Tchau, tchau. Valeu. Vai com Deus. Valeu.